também, posteriormente, vai colocar no nosso canal no YouTube à disposição de todo mundo, como tem feito com os demais debates. Tá? Queria apresentar os debatedores aqui. Vou apresentar primeiro o Márcio. O Márcio é jornalista, é presidente dos Voluntários, o Arco-Íris, que é uma organização comunitária LGBT. Ele atua em Curitiba. Bem-vindo, Márcio, muito obrigado. O Márcio é um velho parceiro da gente, companheiro aí de várias jornadas. Muito obrigado pela presença. Queria apresentar a professora Lilian Starobinas também, outra companheira de jornada de muito tempo, historiadora, professora e pesquisadora, membro da coordenação do Círculo de Reflexão sobre Judaísmo Contemporâneo da Casa do Povo. A Casa do Povo também nossa parceira aí de muito tempo. Tá? O Douglas, não tenho aqui o registro dele, a não ser que seja quem não se identificou, pediria que se identificasse. Mas o Douglas Belchior é professor de História, defensor dos direitos humanos e fundador do MNU, Movimento Negro Unificado, Uniafro, do Brasil. Eu vou começar da direita para a esquerda, na tradição judaica. Vou pedir ao Márcio para fazer a primeira fala. Tudo bem, Lilian? Sim, sim. Então, Márcio, bem-vindo, é contigo. Quem quiser, então, já vai levantando a mãozinha e a gente vai anotando. Obrigado, Jaime. Boa noite a todos e todas. Obrigado imensamente por esse convite para estar podendo conversar com vocês um pouco, trazendo um pouco desse recorte LGBT para essa conversa e dizer que é muito interessante ter esses recortes, né, principalmente no que diz respeito a especificar como cada grupo, né, tem experimentado a pandemia, porque essas diferentes experimentações exigem também diferentes respostas, né? Tanto no combate da pandemia quanto na criação de redes de apoio. Como o Jaime bem colocou, estou hoje como presidente dos Voluntários Arco-Íris. É um projeto que há alguns anos a gente vem desenhando em Curitiba e que tinha como propósito, né, oferecer uma experiência de voluntariado, de trabalho comunitário, de serviço comunitário, para pessoas LGBT+. A gente brincava muito na época que nós não tínhamos dentro da comunidade LGBT, o nosso grupo de escoteiros, ou o nosso Lions Club, ou coisa do gênero, e a gente brincou sobre construir algo parecido, que oferecesse essa experiência de base, essa experiência comunitária. Muito se conquistou na comunidade LGBT, né, no que diz respeito ao âmbito político. Muito foi conquistado ao redor do mundo, como igualdade perante a lei, casamento igualitário, uma série de questões que trazem uma emancipação dessa comunidade. Ao mesmo tempo, muitos desafios ainda hoje, né, em boas partes do mundo, se encontram para essa comunidade. No que diz respeito à pandemia especificamente, talvez é legal trazer, é que alguns dos grupos são mais vulneráveis por uma série de razões. Dentro da comunidade LGBT hoje, o que a gente percebeu quando a pandemia começou a bater na porta e as organizações LGBTs aqui de Curitiba começaram a pensar em como se estruturar para lidar com ela, foi que as pessoas trans hoje, as pessoas vivendo com HIV e profissionais autônomos LGBT+, que dependiam de freelas, né, no trabalho, seriam as primeiras a serem atingidas pelo isolamento social, pela questão de atendimento de saúde, por uma série de barreiras que já se encontravam antes. E parte do nosso trabalho enquanto uma organização comunitária e dentro dessa perspectiva de voluntariado foi justamente criar uma rede de apoio em Curitiba. A nossa experiência tem sido, desde o começo da pandemia, uma experiência de criar pelo menos alguns serviços e oferecer alguns desses serviços durante esse período. A primeira deles foi promover uma arrecadação de cestas básicas, então a gente começou a recolher alimento, doações em dinheiro para formar cestas básicas, criamos um protocolo tanto para a pessoa se cadastrar para ela poder receber, como também caso fosse um lugar delicado para a pessoa pedir, outra pessoa poder pedir por ela e vir buscar também. A gente conseguiu completar nesse último fim de semana, e eu falo isso com bastante orgulho de todo o pessoal que trabalhou junto em equipe, a gente conseguiu arrecadar mais de 4 toneladas de alimentos e produtos de higiene. E além da questão das cestas, né, que estão sendo doadas, vão ser doadas até o fim agora de maio, a gente também ofereceu serviço psicológico e jurídico gratuito. Então, alguns psicólogos a gente colocou à disposição tanto para conversar agora, quanto futuramente para dar atendimento psicológico gratuito, né, de terapia individual.
E atendimento jurídico mais no sentido, na época, era do benefício de R$600, como conseguir, questões legais, de trabalho, para esclarecer mesmo, entender melhor como lidar com esses fenômenos. Uma das reclamações que a gente tem recebido bastante das organizações aqui em Curitiba, algumas das queixas, foi justamente por conta das demissões né, que se alastraram. Muita gente precisou voltar para a casa dos pais, quem podia voltar, mas isso acabou aumentando o número de pessoas em situação de rua dessa comunidade. A gente comentou muito sobre o fato de que tem dois fenômenos acontecendo, né? Um é quem está preso em casa e outro quem está expulso de casa. Se alertou muito sobre quem está dentro de casa com a família, sobre a questão de violência familiar por ser LGBT. Em específico, se falou muito também, se conversou muito, se trouxe a pauta feminina do fato, né, da violência contra a mulher também está aumentando durante esse período de isolamento. E a questão de expulsão de casa, aconteceu um fenômeno em alguns países do norte da África de outing, que como eu posso dizer, tirar do armário pessoas, né, à força. Então, criaram perfis fakes em aplicativos de relacionamento e começaram a contar para as famílias que tais pessoas eram homossexuais ou não. Isso em países onde existe uma criminalização da homossexualidade ainda, onde a sociedade não lida muito bem. E houve ali também um crescimento de muitas pessoas em situação de rua bem no meio dessa pandemia. Trazendo tudo isso dentro dessa experiência, em contrapartida, o que tem sido muito legal é de ver a quantidade de organizações LGBTs, tanto no Brasil quanto no mundo, que estão fazendo todo tipo de arrecadação, todo tipo de apoio comunitário, para poder criar uma rede de apoio nessa época. Se a gente não pode contar tanto, né, com o governo nesse momento e com muitos governos que não estão sendo eficientes no combate à pandemia, em tomar políticas mais efetivas, acaba que sobra para a sociedade civil muitas vezes reduzir danos, né? E pelo menos ver esse engajamento das pessoas e ver o quanto elas estão se envolvendo para construir essas redes foi muito legal, tem sido muito bacana. De resto, são aquelas notícias que incomodam a gente, que eu imagino que todo mundo deva estar antenado também, né? De ficar cada dia mais preocupado, não saber como vai ser o dia de amanhã. E, claro, como vão ser os próximos meses. Uma das coisas que eu li essa semana que deixou bem chocado foi um episódio, se não me engano, na Tailândia, onde um rapaz estava doando marmitas para pessoas trans na rua e, na verdade, era uma pegadinha de mau gosto, onde tinha tijolo, pedaços de tijolo no meio, e é uma situação bem absurda, ou seja, se aproveitando de uma situação que já é vulnerável, de uma pessoa que depende muitas vezes do trabalho de prostituição. Hoje, no Brasil, 90% das pessoas trans já passaram ou estão em situação onde a prostituição é a única fonte de renda possível. Então, já há uma situação de vulnerabilidade pré-pandemia, que se agrava muito mais por conta da pandemia, e ainda acontecem esses episódios. Então, essas são algumas das vulnerabilidades que eu posso trazer, que a gente tem experimentado enquanto comunidade LGBT, enquanto organizações LGBTs que estão criando essas redes de apoio. Falar sobre a pandemia é difícil, eu sei que está todo mundo incomodado, está todo mundo nervoso. O Jaime, esses dias eu liguei para ele, ele deu essa mesma resposta do vídeo: não, está tudo ruim, está tudo horrível. E eu entendo o quanto a gente acaba enfim, ficando enfraquecido também, né, por conta desse cenário todo. E eu acredito que é isso. Há muitos cenários de vulnerabilidade dentro da comunidade LGBT que a gente pode trazer. Eu percebo que existem recortes também dentro destes, quer dizer, as pessoas que estão buscando as cestas básicas, a gente vê que em sua maioria são pessoas ou de periferia, ou pessoas negras, ou pessoas trans. Então, assim, 90-95% das pessoas que estão buscando os serviços, apoios, já estavam em uma situação, né, de vulnerabilidade anterior à pandemia. E, mesmo assim, trazer um pouco de esperança nesse sentido, ou seja, existe um engajamento muito grande das pessoas em épocas assim para se apoiar. Até porque, em muitos casos, é o que nos sobra. Acredito que é isso que eu teria para trazer hoje para a conversa. Muito obrigado, Márcio. Eu vou passar para a professora Lilian Starobinas, mas antes, por a lembrança da Clarice, corretíssima, queria convidar todos e todas a conhecer a nossa página,
Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Facebook. A gente já tem quase 2.000 seguidores e muito conteúdo o tempo todo, nosso e de parceiros, bastante coisa. Também convido os interessados a se associarem, é assim que a gente consegue manter as nossas atividades. Todos os detalhes da associação estão na página do Facebook. É uma mensalidade bastante baratinha e ajuda a gente a fazer muita coisa. Obrigado, professora Lilian. Obrigada, Jaime. Obrigada, pessoal do Observatório, pelo convite. Acho que está sendo muito importante ver o Observatório nesse movimento de fazer o ciclo online nessas últimas semanas. Acho que a gente tem criado espaços importantes para pensar junto, para poder se aproximar e para poder falar de pautas fundamentais nesse momento. E acho que, nesse sentido, tem um fortalecimento aí do observatório, quando a gente consegue se aproximar. E aí estou vendo, né, o fato do Márcio ser de Curitiba, que é algo que eu não sabia, mas numa perspectiva que pode, inclusive, superar o local, e sempre são coisas que a gente tem vontade de fazer e acaba não conseguindo tanto, e acho fundamental que a gente consiga se fortalecer, estando próximo de pessoas que pensam junto, trocam ideias, e aí amplia um pouquinho essa esfera das possibilidades que a gente tem de poder atuar, né? Enfim, o Jaime me apresentou, eu venho da história, sou professora de história e tenho aí um histórico, digamos, de ter crescido no universo das escolas judaicas e depois me formado também num contexto de pensar a educação judaica e no qual, evidentemente, o tema antissemitismo e o tema discriminação de uma maneira geral sempre foi importante e muito central, porque eu acho que a gente tem aí, né, da experiência da vida judaica e da história judaica, uma clareza de que nas sociedades em que a gente vive não está dado a possibilidade de uma vida que passe por uma integração por completo, sem discriminação. Acho que a gente tem um longo histórico na vida na Europa, na vida em países árabes, na vida em muitos lugares que passaram por situações de discriminação, de isolamento, e eu acho que falar de antissemitismo é de falar da experiência de precisar conquistar uma aceitação, né? E precisar conquistar uma aceitação tem a ver com falar com reconhecimento do outro. Então, lutar contra o antissemitismo é lutar por uma sociedade em que as pessoas possam se reconhecer e possam se integrar sem colocar condições para esse outro em relação a quem ele qual é a sua fé, qual é a sua cor, qual é o seu perfil de fenótipo, qual é a sua orientação sexual, enfim, acho que é da gente falar de uma sociedade que é a sociedade pela qual a gente luta, que é uma sociedade em que todos estão buscando uma convivência que é uma convivência de reconhecimento dos demais, né? Muitas vezes a gente fala em questão de tolerância religiosa, intolerância. Eu acho que assim, né, às vezes até a palavra tolerância é uma palavra que traz uma condescendência. Eu acho que, na verdade, a gente tem uma luta que é uma luta pelo reconhecimento do direito a todos e a todas, à sua existência, e eu acho que a única coisa que a gente não reconhece e combate é discurso de ódio e discriminação, né? Então, todas as pessoas que queiram viver da maneira como elas quiserem, se elas não forem violentas com as outras, se elas não discriminarem as outras, se elas não quiserem destruir a forma de vida das outras, eu acho que a gente tem que reconhecê-las, aceitá-las, promover o seu direito à existência e buscar coletivamente garantir que essas pessoas sejam respeitadas e encontrem as suas possibilidades de desenvolvimento nas melhores condições possíveis, né? Nesse sentido, quando a gente vê se intensificar situações
mais complexas, que têm a ver com conflitos armados, que têm a ver com guerras, e aí eu acho que a pandemia, essa é a nossa primeira, então está todo mundo ainda um pouco com terreno, pisando em ovos, entre outras coisas, porque a gente não pode sair de casa, e eu acho que mobilização, encontro, estar junto, força, né? Eu vejo várias pessoas daqui, a gente esteve nos últimos anos na rua por causas diferentes, e juntos, e carregando faixas, e fazendo barulho, e fazendo batuque. Esse volta para casa e fica aí, nos colocou numa condição difícil de poder falar da defesa de muitas coisas que são fundamentais. Entre elas, a defesa de que a gente possa buscar um entendimento dessa situação toda, recusando o discurso da conspiração. Então, uma das primeiras coisas que me pegou aflitivo, né, foi nos universos dos WhatsApps, né, quando você começa a receber mensagem de gente que às vezes você até considera, e que vem, não, porque o vírus chinês, não, porque a China ganhou a Terceira Guerra Mundial sem dar nenhum tiro. Quer dizer, essa ideia que vai se construindo do chinês enquanto o articulador de um grande plano mundial para conquistar o Ocidente, de cara me veio esse sentimento, eu falei, essa mensagem hoje é sobre chineses, quanto tempo vai demorar para vir alguma falando sobre judeus? Né? Acho que quando a gente ouve uma conspiração internacional, a gente que estuda história, que tem um acompanhamento de tudo isso, rapidamente vai sentir que não vai demorar. E rapidamente, evidentemente, não demorou. Em lugares próximos também, e isso é uma das coisas que acho que incomoda, né? O quanto a gente vê pessoas que às vezes a gente considera, seja porque elas têm formação educacional, seja porque nós temos alguma proximidade afetiva, e aí começam a fazer falas do tipo, talvez tenha sido os laboratórios em Israel que resolveram criar uma arma química, e pode ser que esse vírus foi formulado em Israel para derrotar eu sei lá quem, né? Ou pode ser que o Rockefeller, a Fundação Rockefeller, que queria vender remédio, promoveu essa disseminação desse vírus, porque agora eles vão ficar milionários vendendo algum tipo de droga, né? Ou coisas das mais básicas, que são as antigas alegações do tempo da peste negra, esses judeus sujos que estão por aí disseminando a peste. E aí a gente começa a ver cartaz em manifestação nos Estados Unidos, em manifestação europeia, né? De gente com cartaz, com um rato, com uma estrela de Davi, né? Então, são sinais muito evidentes de retomada de clássicas alegações do antissemitismo, que tem a ver com o judeu sujo que quer espalhar doença, com o judeu usurário rico que quer explorar os outros a partir dessa disseminação do vírus, do judeu que não tem lealdade nacional, então está se organizando internacionalmente para se dar bem, do sionista que quer conquistar o mundo, que é a variação da conspiração judaica mundial. Então, agora são os israelenses e os sionistas que querem acabar com o Irã, então mandaram Covid para o Irã, ou querem acabar com os palestinos, então vão lá aproveitar para realmente acabar. Então, todos esses outros itens que a gente pode observar da discriminação, eles estão presentes, seja na mídia internacional, então a Turquia, a Bulgária, o próprio Irã, aí isso sem contar a extrema-direita nos Estados Unidos, os movimentos neonazistas na Alemanha, né? A gente vai vendo também a forma desses discursos presentes no Brasil. Eu queria só acrescentar que eu acho que a gente no Brasil vive um segundo problema, que é anterior à pandemia, né? Mas que se sobrepõe a essa história da pandemia, que é a gente estar vivendo esse momento dramático da pandemia sob um governo que não precisa explicar para ninguém qual é a sua caracterização, né?
Mas sobre um governo, né, o governo Bolsonaro, desde antes dele existir, porque na verdade a gente já tem feito levantado esse alerta antes mesmo da eleição do Bolsonaro. Quer dizer, eu quero lembrar que quando o Bolsonaro fala da sua candidatura e começa a querer visitar as instituições e a falar, então esses grupos dos quais nós fazemos parte se manifestaram contra, foram para a rua. Quer dizer, a gente tem feito oposição ao Bolsonaro antes dele ser eleito, né? E claramente trazendo essa visão de que teríamos consequências complexas da sua eleição. Então, a gente tem, associada a toda essa questão da pandemia, toda uma situação muito ambígua que Bolsonaro e seus ministros e o sistema que ele vai construindo de governo traz em relação à sua aproximação com Israel, em relação à utilização de símbolos que são tradicionalmente judaicos, como a bandeira de Israel e uma menorá que fica aqui ou lá. Quer dizer, essa mescla entre o que é a orientação da extrema-direita bolsonarista e a sua associação com um fundamentalismo evangélico que coloca, né, a vivência judaica num contexto bastante questionável e bastante complexo de entender. Então, a gente tem que lidar com questões relacionadas, né, ao nazismo, que passa a ser de esquerda, a identificação dos campos de concentração com o confinamento, né, essa história toda do ministro das Relações Exteriores, aos membros do próprio ministério, então o Roberto Alvim, agora, mais recentemente, né, o secretário da Comunicação, que soltou aquela nota lamentável, aquele lema lamentável, utilizando o grande portão de Auschwitz como uma metáfora próxima ao processo de recusa do confinamento. Então, essa mescla das evidências fascistas do governo Bolsonaro associados aos temas gerais tradicionais do antissemitismo nos colocam numa situação bastante preocupante. E aí eu acho que a gente vai encontrando os caminhos que a gente consegue para trabalhar nisso. Lança nota, faz manifesto, cria debate, bate boca, né? Tem uma série aí de caminhos que a gente tem encontrado. Agora, não tenho dúvida nenhuma que é preocupante e que nos obriga a ficar alertas e unidos no sentido de poder pensar coletivamente quais são as reações a esse posicionamento fascista amplo que a gente tem na sociedade brasileira e internacionalmente, que eu acho que está dado que essa onda não só conservadora, acho que conservador é pouco, a gente está falando aí de um recrudescimento do fascismo em esfera internacional e que obrigatoriamente nos precisa nos mobilizar conjuntamente para pensar como a gente poderia fazer face a ele. E fico por aqui por enquanto. Muito obrigado, Lilian, professora Lilian. Eu vou passar a palavra para o Douglas Belchior, que também é professor de História. Estamos em muitos historiadores aqui, defensor de direitos humanos e fundador do Movimento Negro Unificado do Brasil. Algumas pessoas perceberam que eu comi bola e não passei o vídeo de apresentação que o Samuel fez. Então, depois que o Douglas Belchior falar, e antes das perguntas, aliás, já estamos abrindo inscrições, eu vou passar um vídeo curto, mas muito interessante. Douglas, seja bem-vindo. Muito obrigado, desculpe aí a demora, eu estou aqui tentando entrar alguns minutos, a internet é muito ruim onde eu moro, cai o tempo todo, então se eu cair, volto, tá? Só para avisar todo mundo. Obrigado pelo convite, eu não sou fundador do MNU, Movimento Negro Unificado, por favor, eu vou apanhar da galera que está acompanhando. Eu sou Uniafro, desculpe. Isso, eu sou inspirado pelo MNU demais da conta. O MNU é uma organização muito importante para a história do movimento negro no Brasil e sou muito amigo de toda a turma e, enfim, estou ao lado. Mas eu sou da Uniafro, que é uma organização mais jovenzinha, tem só 12 anos, que a gente fundou para trabalhar com educação popular, né?
A Uniafro é uma rede, se organiza enquanto rede de educação popular. Nós estamos em 32 bairros, 32 comunidades, em São Paulo e na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu sou professor de História, tenho uma carreira na escola pública, embora nos últimos 3 anos eu estou fora da escola pública, e trabalho numa fundação de direitos humanos aqui em São Paulo, que se chama Fundo Brasil de Direitos Humanos. E me dedico aí, uso todo o meu esforço para construir a organização negra no Brasil. É uma dificuldade, existe uma negação permanente do lugar, né, de protagonismo na vida política, na luta política, na existência plena, de humanidade plena para a população negra. Há permanências do que foram os quase 400 anos de escravidão nas nossas relações, e o que, de alguma maneira, cristalizou lugares, né, na sociedade brasileira, de onde é muito difícil sair, né, de onde, quando se sai, ou se sai cooptado desses lugares, ou é muito estranho, né, ou se é muito estranho em lugares que não sejam esses cristalizados, e aí de onde é preciso suportar muitos ataques, muita intempérie. A grande tarefa que a gente se coloca é a de construir organizações negras no Brasil. A Uniafro trabalha com essa metáfora, né? Há pouco tempo atrás, Hollywood lançou um filme, que é um filme de um herói negro chamado Pantera Negra, um filme super reformista, assim, bobo pra caramba, mas teve muita bilheteria, a juventude gostou muito, a molecada foi pro cinema assistir. E a brincadeira que a gente fez é que o moleque assiste aquele filme, vê um herói negro, isso desperta nele uma vontade de se organizar como povo brasileiro, como povo negro brasileiro, como descendente de africanos no Brasil. E ele acorda no dia seguinte dizendo: então eu vou me organizar no movimento negro brasileiro. Ele olha para o horizonte e não vê aonde ele vai, quem ele procura. Ele procura um prédio na Avenida Paulista de organização negra e não tem. Ele procura um canal de televisão preto e não tem. Ele procura referências para se organizar e é tudo muito diluído, né? As lutas sociais brasileiras, mesmo no nosso campo progressista, diluem a questão racial. Mesmo na percepção dos problemas reais, os problemas sociais cotidianos, há uma negação da raça como um elemento que estrutura essas desigualdades. Infelizmente, né, não é uma coisa que a gente fale orgulhoso disso, que pena, ou que bom que raça é um elemento que estrutura relações no Brasil. Não, isso é péssimo, isso é terrível, isso é desastroso. Mas isso é verdade. E a nossa reação precisa considerar essa verdade. Então, nesse sentido, lidar com as desigualdades no Brasil é lidar com uma verdade explícita, profundamente negada de maneira permanente. E nós estamos numa data muito simbólica para falar disso, porque nós estamos na véspera do dia que talvez seja a maior mentira da história brasileira. É uma mentira cívica, como dizia o Abdias, que é o 13 de maio como o dia de libertação do povo negro, que no caso é amanhã, é daqui a pouquinho, né? O dia em que Princesa Isabel assina um documento oferecendo, pela sua bondade, a liberdade para o povo negro, que no dia seguinte amanheceu sem sequer a lavagem garantida pelo seu dono no dia anterior, né? Jogado nas ruas, sem o cuidado do Estado e perseguido por tudo aquilo que acumulou enquanto estigma nos 400 anos de escravidão. Então, nós estamos aqui hoje, no dia 12 de maio, na véspera do 13. O 13 é o dia da mentira para a nossa história. E o dia 14 é o dia que não termina nunca. É o dia que a gente está vivendo até agora. De maneira que existe uma negação também do esforço da população negra brasileira em encontrar saídas e soluções
para o seu povo enquanto grupo? Porque as saídas e soluções individuais, ou seja, a luta pela sobrevivência diária, é algo que nenhum outro povo conhece melhor que o povo preto, no Brasil e no mundo, né? Acordar vivo e terminar o dia vivo é um desafio permanente para essa população no mundo, no mundo. Ainda agora, ainda hoje, enquanto grupo social. Mas enquanto povo, enquanto coletivo, nós experimentamos histórias importantíssimas. Você imaginar, pessoal, que 30 anos depois do fim oficial da escravidão, isso é pouquíssimo tempo, a população negra organizou um movimento de caráter nacional no Brasil, que é a Frente Negra Brasileira, um movimento político que elaborava política para o país. Que, claro, que você olhando com os olhos do agora, de hoje, olhando para a década de 30, você vai encontrar incoerências, problemas, né? Teve lá lideranças da Frente Negra que flertaram com o integralismo. É óbvio que tem problema, mas isso é a característica de uma ou outra figura, não é a característica da experiência como um todo. E a experiência como um todo de pessoas negras organizadas politicamente, propondo elaboração política para o país, propondo soluções sociais para os problemas do seu povo. 30 anos depois de 400 anos de escravidão? Caraca, velho, é sensacional. Não há a valorização disso na história política brasileira, na história social brasileira. Ninguém nem conhece, dane-se. Depois você tem outras experiências importantes, como o Teatro Experimental do Negro, a figura do Abdias do Nascimento. Mesmo durante as duas ditaduras, nós temos registros nas polícias políticas das duas ditaduras que nós vivemos, em que a população negra é organizada onde? Nas religiões de matriz africana, organizada onde? Nas rodas de samba, nas escolas de carnaval, tinham as suas organizações culturais perseguidas pelas polícias políticas das duas ditaduras. As figuras negras que resistiram ao regime militar de 64, apagadas pela história. Agora mesmo o Wagner Moura produziu um filme sobre Marighella e escalou o Seu Jorge para ser o Marighella, que é um preto de pele retinta, e parte da esquerda reclamou, dizendo que absurdo, o Marighella não era preto, ele era pardo. Não pode colocar um preto aí para fazer o papel do Marighella. E depois da ditadura de 64, chegando em nossos tempos, eu vou terminar com isso, a importância do MNU, né, que foi citado aqui no início. Para nós, se você pegar assim do ponto de vista temporal, e se rolasse aqui uma pergunta entre nós, muitos historiadores, assim, qual é o marco temporal da reorganização da esquerda brasileira, né, nesse período nosso contemporâneo? Muitos vão dizer, é impossível você não imaginar que assim, o povo organizado se reestrutura quando depois da ditadura de 64? Você tem um marco temporal lá do final dos 70, das greves do ABC, da figura do Lula surgindo. Assim, é impossível ignorar esse momento histórico para a nossa história, para a história contemporânea. Só que no mesmo período, no mesmo ano, 7 de julho de 78, é fundado o Movimento Negro Unificado, com atos no país inteiro, um movimento de escala nacional, e isso não tem a mesma importância. E esse movimento grande, gigante, enorme, de baixo para cima, é depois cooptado para dentro dos partidos, das estruturas do campo aí progressista, e a gente então se dilui, entendeu? De maneira a ficar parecendo que a gente não produziu grandes quadros nem grandes lideranças, né? Eu vou terminar falando disso, que é triste, chato, mas é verdade. Marielle Franco, uma figura mundial hoje, mundial, ela já era um grande quadro político antes de ser assassinada. Ela já era uma mulher negra de favela, super potente, articulada nas periferias, nas favelas do Rio, e uma potência política. Ela poderia vir a ser, naquele ano, candidata a senadora. Não seria porque o partido não permitiria. Mas será que a gente a reconheceria em sua potência
não tivesse acontecido o desastre que aconteceu com ela? E quantas outras figuras, lideranças negras importantes, vindas de baixo para cima, não foram ignoradas na história e não são ainda agora e não serão amanhã e depois, porque a estrutura racializada também na esfera política não permite. Com tudo isso, eu termino dizendo da similaridade e das inspirações que a luta negra no Brasil, a luta negra no mundo, a luta pelo direito de existir, elas são compatíveis, seja em relação ao povo negro, seja na relação do povo negro com outros povos. E a história da resistência ao nazismo, a história o que significa a resistência do povo que reconstrói a Alemanha, né? Do povo judeu que ressignifica as suas dores, são similaridades na história da resistência desses povos que precisam ser muito aproveitados. E é impossível, como professor de história, passar pela história da humanidade sem fazer referência ao que foram aqueles anos terríveis do nazismo na Alemanha. E como isso precisa estar a serviço da luta pela liberdade e pela humanidade de todos os povos. Porque ele não serve a um só povo, ele precisa servir a humanidade como um todo. Então, nesse momento, a gente se encontra muito, né? E é por esse encontro que eu aceitei o convite e agradeço vocês. Muito obrigado. Obrigado, Douglas Belchior. A gente já tem gente inscrita, mas antes eu vou passar rapidamente o vídeo que o Samuel fez. Vocês só vão me dizer se... Ah, meu Deus, espera aí. Vamos ver se eu consigo, porque eu sou uma negação. Vocês estão vendo? No aparece. Eu não estou conseguindo, vocês não estão vendo? Não estão vendo? Vou tentar mais uma vez. Ah, o Samuel. Manda bala, Samuel. Eu me perdi um pouco aqui. Quem é que está? Samuel. Samuel. Alguém está mexendo que vai aparecer no filme agora. Pois é, eu tô... Ah, pronto. Ah, legal. Só música que não está entrando. Tá sem som, né? Estamos sem som, mas vamos terminar, vamos deixar passar. É rápido e é importante. Pronto. Consegue tirar agora? Bom, enquanto o Samuel vai tirando, a gente, enfim, vocês me desculpem, eu sou uma nulidade digital, então Samuel quebrou o galho aí, peço desculpas. Queria passar a palavra a Marcelise. Samuel, você consegue tirar essa tela? Senão eu não consigo tirar o... peraí. Estou tentando, peraí. Tá. Vou passar a palavra para Marcelise. Deixa eu ver se eu acho a Marcelise aqui. Peraí. Um minuto. Pronto. Pode falar, Marcelise.
Não consigo. Tem que tirar a tela, Samuel. Tentando. Agora sou eu que não consigo. Tá. Um momentinho só, gente. Ela está com o microfone desligado. Eu sei, mas eu estou tentando ligar e não consigo. E se o Samuel sair, tá entrar de Pode falar. volta? Pode falar. Pode Eu falar. eu vou sair, tá? Não, a Marcelise já tem voz. Pode falar. Tá. Não, na verdade, eu queria falar um pouco sobre o que o Douglas, uma sorte, né, que eu sou a primeira a falar, e é exatamente logo depois do Douglas Belchior, quando ele fala com tanta propriedade, claro, sobre a questão do racismo no Brasil e como que as relações raciais se compuseram no Brasil. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante falar, e eu não vou falar muito, é bem rapidinho, e eu acho que o Douglas vai concordar comigo, é que essa democracia que a gente tanto luta para ter, e essa discussão que a gente está tendo agora sobre as condições das pessoas mais simples e das pessoas mais humildes com a pandemia, isso para o povo preto, isso é uma realidade de sempre. Não existe novidade no povo preto estar em último lugar no que se refere aos direitos fundamentais. E quando a gente está falando de direitos fundamentais, são direitos fundamentais mesmo, a coisa mais básica. A gente não está falando dos grandes princípios. A gente está falando dos princípios que envolvem as questões mais básicas da vida do povo negro, né? Que são o acesso à saúde, o acesso a uma habitação digna, né? O acesso ao emprego. Não preciso dizer para vocês, acho que a maioria de vocês sabe que as mulheres negras, elas estão sempre nos últimos lugares quando a gente fala de remuneração e dignidade do trabalho. Então, se vocês observarem na realidade de vocês vão ver que quem não está protegido nessa pandemia, quem está fazendo o trabalho que ninguém quer fazer, que ninguém acha que deve fazer, são exatamente as mulheres negras, são as populações negras. Então, isso é uma realidade que, nesse momento de pandemia, ela explode na cara da gente, de todo mundo, da sociedade, assim como outras realidades, claro, da gente ter uma saúde sucateada, da gente ter uma educação sucateada, mas a realidade da população negra, ela fica ainda mais demonstrada nessa situação que a gente está vivendo da pandemia. Isso por quê? Porque os direitos fundamentais, eles não são para o povo negro, porque a democracia não é para o povo negro, ainda não chegou para o povo negro, e porque a gente precisa se lembrar que no Brasil a dominação de classe por parte dos ricos sempre se deu a partir de relações raciais. Eles sempre souberam que, para continuar no poder, precisavam dar continuidade à lógica escravocrata, que foi perpetuada pelo sistema racista e pelo racismo estrutural. Essa foi a estratégia que utilizaram desde sempre. E não mudou, né? Eu não vejo mudança. Então, assim, eu me senti muito contemplada pelas palavras do Douglas, que, claro, está aí no movimento, no dia a dia, sabe exatamente o que acontece, né? Como cotidianamente são violados os direitos fundamentais da população negra e, nesse momento, nesse contexto de pandemia, isso só fica ainda mais claro e mais demonstrado. É isso. Obrigado, Marcelise, doutora Marcelise, advogada em Brasília, bastante atuante. Eu queria passar para o nosso colega Nathaniel Braia para uma pergunta. Muito prazer, Marcelise. Prazer é meu. Bom, então eu queria colocar uma questão para a palestrante, Lilian. É isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Lilian e para o Douglas. Essa questão da discriminação, a Lilian colocou bem, ela começou a se descortinar diante da gente nas manifestações do fascismo, e que aparecem atualmente, e de antissemitismo assim, cada vez mais aberto.
por esse governo. Desde o início, quer dizer, nós do Observatório, da Casa do Povo, pessoal que estava com a clareza do que era o bolsonarismo, tinha alertado que essa questão da bandeira de Israel, como se fosse uma coisa que fortalecesse a comunidade judaica, ou desse vez para interesses judaicos, os mais diversos e tal, era uma coisa ilusória, porque era apenas uma capa e tal, e que, na verdade, na medida em que vai passando e eles vão disputando o poder e a retórica, tentando penetrar com a sua retórica na sociedade brasileira, vão expondo não só a sua conotação fascista, mas também a sua fachada, né? Sua face antissemita. E para o Douglas, eu queria colocar o seguinte: na primeiro ato, que de um lado tinham os judeus do lado de fora, não em nosso nome, e dentro tinha parte da comunidade judaica aplaudindo o Bolsonaro, ele, achando que ia ser simpático aos judeus, colocou aquela questão discriminatória dos quilombolas. Então, como que esses grupos, seja judeus, seja negros, seja todos os outros setores vulneráveis, nós tivemos uma discussão sobre LGBT, se conectam nesse momento na luta antifascista? Eu vou abrir para os três, quem quiser responder, só levantar a mão aí que eu vejo. Quem quer falar primeiro? Lilian, Douglas, Márcio. Bom, vou pegar carona rapidinho. Okay. Obrigado, companheiro, pela questão e pela lembrança desse episódio, né? O Bolsonaro proporciona para a gente uma série completa de episódios grotescos e estúpidos, né? Essa em que ele citou os quilombolas, ele foi processado, inclusive, pela CONAC, que é a Federação Nacional dos Quilombolas do Brasil, né? É óbvio que, infelizmente, não foi condenado, mas teve ali uma reação em relação a esse posicionamento dele, entre outros vários, né, que ele tem aí nas costas. A semana passada eu tive a satisfação de participar de uma conversa convidada pela Açucena, também por organizações judaicos de esquerda e progressistas, e eu deixei uma provocação lá naquele momento que eu queria repetir aqui para vocês. Eu volto a falar de amanhã, que é 13 de maio, e o coordenador da Fundação Palmares, do governo Bolsonaro, que é uma pessoa negra, e o que me faz dizer que não basta ser negro para estar do nosso lado, né? Então nisso encontra a identidade com a cena que o companheiro relatou agora há pouco, os do lado de fora e os do lado de dentro. Temos nós também os do lado de fora e os do lado de dentro, né? E a nossa unidade é para quem está do lado de fora, reivindicando direitos e lutando contra a opressão. Esse é o nosso lado, não tem nenhuma dúvida. Esse coordenador, ele deve fazer uma homenagem amanhã à Princesa Isabel, usando o seu lugar institucional para fazê-lo, né? O presidente da Fundação Palmares. Assim como ano passado, o Orleans de Bragança, que é deputado federal por São Paulo, junto com o Bolsonaro filho, o Eduardo, promoveram uma sessão solene de homenagem à Lei Áurea. Para nós, o Estado brasileiro está organizado para promover genocídio. Genocídio. E a face, e a gente sempre reclamou isso, e sempre foi ou ignorado por um lado ou rechaçado por outro. E a história da resistência e a resposta histórica que os judeus deram aos nazistas, a experiência nazista, a tragédia que os nazistas promoveram contra o povo judeu na Alemanha, essa resposta é uma resposta importante para a humanidade. A própria construção do conceito de genocídio como resultado de uma opressão que vitima o grupo a partir da vontade do Estado.
certo? Para nós, o nosso povo negro é vítima da violência histórica do Estado brasileiro, antes, inclusive, dele se constituir como Estado. Porque foram as forças que dirigiram esse país, que primeiro invadiram, depois sugaram suas riquezas, depois declararam a independência, depois proclamaram a república, depois governaram em períodos de democracia com muita violência, depois experimentaram ditadura, depois voltaram em momentos também de democracia com a sua polícia matando mais do que em períodos de ditadura. Esse Estado que promove violências de maneira direta ou promove a morte indireta, negando saúde, educação, moradia, alimento, condições dignas de vida, esse Estado, ele mata e deixa morrer. E a prova concreta, absoluta disso é o que nós estamos vivendo com a pandemia. Certo? Como é possível explicar que um vírus que é letal a todos os seres humanos vai matar desproporcionalmente o ser humano negro? Expliquem isso. Se não, pelas condições estruturadas na desigualdade que fazem com que aquele corpo negro encontre o vírus agora numa condição extremamente desigual, inclusive para sua resistência, para sua sobrevivência. É genocídio. Agora, isso dito por nós não é ouvido. Nós precisamos que a comunidade judaico-progressista, de esquerda, de luta, se una a nós nessa elaboração. Porque isso, proferido por vocês, tem outro peso e nós nos colocamos à disposição para elaborar isso juntos. Nós temos que denunciar o Brasil como um país e um Estado genocida contra os negros, contra os indígenas. Muito obrigado, Douglas. Eu vou passar para a Lilian e eu queria pedir duas coisas. Primeiro, que as pessoas não fizessem perguntas para mais de uma pessoa, porque a gente tem uma lista e a gente queria que todos fossem contemplados. E pedir para quem pergunta e quem responde, dar uma reduzida. Sempre tem que ter um chato que faz isso, tá bom? Então, passo para a Lilian, depois temos outras pessoas para perguntar. Por isso que eu falo primeiro, que eu já sei que vão me cortar. Lilian. Então, eu queria primeiro agradecer a Marcelise a contribuição, porque eu acho que você traz uma questão fundamental, né? Acho que assim, quando a gente está falando agora dessa questão da pandemia, eu acho que está evidenciado que a nossa vivência dessas situações todas, ela vai ser muito diferente. E essa diferença, ela tem a ver com onde você vive, com que condições você tem, que bairro você mora, se tem água, se não tem água, quantas pessoas moram na tua casa, qual é o tamanho da sua casa, que condição de acesso você tem a recursos de comunicação, que espaço tem no seu bairro e que condição você tem para se permitir ficar em isolamento ou se colocar no lugar de quem está obrigado a sair em nome de não perder a sua sobrevivência, né? Acho que a gente tem se afligido seriamente e não sem razão da quantidade de pessoas que não respeitam a quarentena, né? E que eu acho que a gente precisa olhar para duas escalas. Uma que é a escala da ignorância e da arrogância, e que aí, nesse sentido, né, eu sempre tenho essa sensação que eu falo, nesses momentos a gente percebe, quando a gente fala de que a educação no Brasil é um problema, talvez é disso que a gente está falando, né? Dessa falta de pensamento coletivo, dessa falta de percepção de que você pensar só em você é algo que traz uma catástrofe para todas as pessoas. Agora, nesse sentido, você vai ter quem está desrespeitando a quarentena porque é arrogante, porque acredita em teoria negacionista, porque vem com essa fala de que ninguém vai ficar tirando meu direito de ir e vir como se fosse acima de qualquer outra pessoa. E você tem pessoas que estão num universo de que o patrão está dizendo, cara, você não vai vir, você vai perder seu trabalho, né? E nisso eu pego, por exemplo, o governador de São Paulo e eu fico perguntando, ele não vai falar para os empresários? Ele não pode ficar forçando seus
os seus trabalhadores a irem trabalhar, que ele precisa diminuir o máximo possível a presença de funcionários quando for algo fundamental, né? O Dória aí que joga a polícia em cima de professor, de estudante o tempo todo, não vai organizar essa polícia para pensar num processo mais sério de discussão sobre essa circulação, essas barbaridades que a gente tem visto por aí. Não vai. Por quê? Porque aí eu concordo com vocês. Acho que tem esse pedaço, é isso. A polícia, ela tem o seu caminho próprio, ela tem o seu olhar próprio e não tenho dúvida que isso dificulta a vida das pessoas sem recursos, e, em especial, a população negra, que eu acho que temos aí um cenário difícil de viver, inclusive com essa história da máscara, é mais suspeito ainda, porque, além de tudo, ainda está de máscara. Tem chão para aparecer, né? Então, acho que tem uma preocupação seríssima o que significa proteger, o que significa criar condições de poder enfiar o dedo na cara da polícia e falar, escuta, está enquadrando quem, por quê? Quer dizer, acho que aí tem quando o Douglas chama para parceria, né? Ele está colocando aí como provocação. Eu acho que essa é uma provocação social que a gente precisa ter o tempo todo. A gente acaba, como sociedade, dando de barato que tudo bem a gente assistir a polícia sendo violenta da maneira como ela é, quando não dá para dar de barato. Né? Assim, a indignação quanto à violência e quanto a esses lugares da coerção, e que aí são coerção das populações que acabam estando na nossa sociedade num lugar de uma obrigatoriedade maior de cumprir certos papéis, né? Que demanda posicionamento. E esse posicionamento é dizer não está certo e não deveria ser assim. A forma como a população negra ou como a população pobre que vive em outras condições, e aí a gente vai somando as camadas, vocês têm razão, né? Quer dizer que viver na periferia e ser negro é ainda mais complexo. Eu acho que é isso, há um olhar que é um olhar coletivo, que não é um olhar individualizado. Obrigado, Lilian. Eu vou passar... não sei se eu respondi, enfim, de verdade, acho que nem entendi se era exatamente uma pergunta que você tinha para fazer. Eu vou passar para o próximo, só queria lembrar o seguinte, nós estamos na página do Observatório, a gente tem veiculado campanhas de parceiros nossos de doação de comida, de outros bens e tal, então estou convidando parceiros que precisarem divulgar as suas campanhas a nos mandarem material e convidando todos para aderirem a essas campanhas. Passar a palavra para a Lúcia Sherman. Oi, gente, maravilhoso, parabéns ao Observatório, os contribuintes aí com suas falas. Bom, a primeira eu ia falar uma coisa que a Lilian já tocou nesse assunto, mas que foi uma coisa que me deixou bastante, a gente já sabe a questão da ausência total de políticas públicas, um século de ausência de políticas públicas para a população negra, enfim, é um absurdo, o abandono do Estado desde a abolição da escravatura até hoje, mas a questão eu tenho ouvido que nos Estados Unidos os negros não usam a máscara porque eles são considerados mais suspeitos. Isso foi uma coisa que realmente me chocou. Se tem alguma coisa assim no Brasil e o que você gostaria de falar sobre esse assunto, sobre essa questão específica desse momento de pandemia no Brasil, né? A questão do LGBT tem aqui, eu sou de Curitiba, né? Eu moro em São Paulo e eu moro aqui perto de onde eu moro perto do Minhocão, e tem que moram muitos transexuais, moradores de rua. E eu queria saber mais ou menos se você tem alguma coisa de como é que está em São Paulo, a questão da assistência. E aí, vou perguntar mais uma coisinha para a Lilian, assim, eu assim tenho começado a ficar, assim, era desconfortável esse vínculo do Bolsonaro com a comunidade judaica, mas a hora que ele descobrir que a gente não está achando legal, eu tenho um pouco de receio desse governo virar
e virar uma coisa antissemita mesmo. Se você sente isso, eu acho que a coisa, que a hora que a gente começa a falar que a gente não está gostando de usar a bandeira de Israel, que não está gostando do lema lá do Ministério de Comunicação, a hora que ele perceber que não está agradando, a gente vai virar comunista. Agora, todos os judeus são comunistas, todo mundo sai do governo comunista, né? E se isso pode virar realmente uma coisa mais antissemita voltada para a comunidade judaica. É isso. Em nome da rotação, vou passar primeiro para o Márcio. Lúcia, eu agradeço bastante tanto a pergunta do Daniel, da Lúcia, da Marcelise. Eu queria pontuar duas coisas que a Lilian e o Douglas trouxeram que são maravilhosas, assim, para realmente entender tudo isso. Lilian falou sobre a incapacidade de aceitar o outro. Eu acho que respondendo a pergunta do Nathaniel, como essas discussões se cruzam, eu imagino que elas se cruzam de duas maneiras. A primeira é que tanto o racismo, como a homofobia, como o antissemitismo, eles são todas maneiras de desumanizar o outro. É claro que eles têm especificidades de cada um, mas existem alguns fenômenos que se comunicam muito. Até a razão pela qual eu acabei conhecendo o Observatório Judaico foi por um trabalho que os Voluntários do Arco-Íris e o Grupo Dignidade, duas organizações LGBTs aqui de Curitiba, fizeram com o Museu do Holocausto, e a gente teve muitas conversas sobre antissemitismo e homofobia, como se entrelaçam, onde são diferentes, e também estudando um pouco da história de perseguição LGBT durante o Holocausto e depois. E casando com o que o Douglas traz, quer dizer, depois de 400 anos de escravidão, demorou mais 30 para começar um movimento, né? E a falta de ter organizações e referenciais. Uma coisa que é interessante de estudar até na história da perseguição LGBT no Holocausto, trazendo à tona, é que o mesmo parágrafo usado para incriminar homossexuais durante o regime nazista, ele vigorou até 1994. Ele só foi revogado da Alemanha em 1994, e a Alemanha só pediu desculpas pela criminalização em 2018. Então, assim, eu acho que os preconceitos que a gente traz aqui, eles se casam de duas maneiras. Uma porque todas são maneiras de desumanizar o outro, ou seja, de não aceitar o outro como diferente, de querer ou integrar o outro por uma assimilação forçada, ou uma heteronormatividade, ou uma miscigenação forçada. E outra parte nas intersecções, como a Marcelise bem traz. A maneira como um homem branco gay experimenta homofobia é diferente da maneira como uma mulher negra lésbica experimenta homofobia. Existem outras camadas aí também em jogo. E acho que até trazendo um pouco da questão, eu não sei se você responde a questão do Nathaniel, e talvez seria legal de conversar, toda essa discussão sobre a questão do uso da bandeira de Israel pela extrema-direita no Brasil, para associar, né? Curiosamente, foi o que motivou a discussão com o Museu do Holocausto em Curitiba, porque participou de um ato antissemita que aconteceu na comunidade LGBT americana, onde algumas judias lésbicas foram expulsas de paradas do orgulho por estarem usando um símbolo, uma estrela de Davi, e por essa razão a diretoria da parada entendeu que era um símbolo sionista, criou-se todo um ruído, uma discussão muito, muito profunda sobre aquilo, mas justamente a exclusão de pessoas judias do movimento LGBT, né, em alguns lugares, por conta dessa associação. Claro que houve toda uma revolta interna, houve criou-se até uma organização dos Estados Unidos chamada Sionesa, tentando reconciliar essa discussão progressista, né, e tentando trazer onde o antissemitismo está também nos meios progressistas, mas foi um desses ruídos. Para responder para a Lúcia, a gente tem a primeira equipe aqui em Curitiba dos Voluntários Arco-Íris, como o nosso trabalho em equipe aqui que a gente começa. A gente já está estruturando e conversando com núcleos para mais 7 cidades no Brasil, uma delas é São Paulo. Agora, eu sei que em São Paulo tem uma iniciativa de um dos diretores da Parada do Orgulho de São Paulo, que é o Almir, que ele disponibilizou a sauna dele, a Wild, para receber doações para ajudar essa comunidade também durante a pandemia. A gente espera que até o fim de 2020, não sei como que a pandemia vai se comportar, né? A gente consiga já ter estruturado a equipe de voluntários arco-íris em São Paulo também. Obrigado, Márcio. Vou passar também no rodízio para Lilian. Então, Lúcia, a tua pergunta sobre essa forma, né, como a gente vê o governo Bolsonaro fazendo essa relação, seja com a comunidade judaica, seja com Israel, eu acho que tem um lado muito, muito delicado
que a gente precisa ir tentando se dar conta, que é assim, né? Eu acho que uma das características do fascismo é o seu pouco compromisso com coerência, né? A gente vai encontrar nas estruturações dos movimentos fascistas verdades temporárias e utilizações temporárias de estratégias para alcançar acesso aos públicos que lhe atendem e lhe interessam naquele momento. Eu diria isso, primeiro, dessa relação específica com os símbolos judaicos e com Israel. Acho que as pessoas têm falado bastante, têm escrito, essa semana eu vi que saiu até o artigo do Jean Goldenbaum no Diário do Grande ABC, né, sobre a Israel mítica. Então, o quanto essa bandeira de Israel, ou essa Israel da expectativa bolsonarista ou dos fundamentalistas evangélicos, não tem nada a ver com o Estado de Israel concreto, com a sua complexidade, com a sua diversidade, com as suas tensões internas, quer dizer, é o Estado de Israel do seu desejo, né? E que, portanto, representa e simboliza coisas que interessam nesse determinado momento, né? E eu acho que no início do governo ainda havia uma certa ilusão, essa aproximação, né? Dessa coisa da aproximação com o Bibi, achando que se aproximando do Bibi Netanyahu, ele também ficava próximo do Trump. Mas, assim, tem tomado uma chapuletada em cima da outra, né? Então, acho que está claro, acho que Israel já entendeu que esse cara é uma encrenca. Então, se no começo a gente ainda tinha aquelas coisas, e aí, de novo, né, coisas que eu acho que são complexas, aquela coisa, tudo sai correndo. Então, Israel sai correndo para ajudar Brumadinho. Eu acho que faz isso com vários outros estados do mundo, né? Agora, nesse lugar do vamos contar com Israel, porque Israel vai resolver todos os problemas do Brasil, é de uma megalomania, né? E é compatível com um megalômano, que é o presidente do Brasil e que quer ser o dono do Brasil, que se vê como grande líder, que se coloca quase, né, nessa condição de Führer, né? E que utiliza dessas várias metáforas do universo da grande Alemanha, do Alemanha acima de do Brasil acima de tudo, muito próximo, né? Então, Lúcia, eu acho que assim, por um lado tem esse vínculo com Israel, por outro lado, eu acho que tem essa utilização dos vínculos com a comunidade judaica. E aí eu queria dizer que a gente tem claro que quando a gente fala de vínculos com a comunidade judaica, a gente está falando de algumas figuras, de alguns patrocinadores, e que de alguma maneira se tomam por grandes nomes e grandes representantes, quando na verdade são algumas figuras ou que são associadas mais diretamente, como por exemplo esse secretário da comunicação, ou algumas outras lideranças, financiadores de campanha que financiaram campanhas de outros candidatos em outros momentos, né? Mas se toma essa proximidade e essa intimidade como se fosse algo que referendasse ou colocasse numa outra condição de ser recebido por um público mais amplo. E, de verdade, isso é frágil, isso é esse jogo de fachada, né? Ele é uma figura que, enquanto candidato, foi perguntado, né, sobre o direito à religião no Brasil. Ele dizia, não, mas no Brasil todas as pessoas são cristãos. E quando perguntaram, ele dizia, bom, mas e os judeus? Os judeus também são cristãos, né? Então, quando você tem um líder que tem esse tipo de depoimento, eu acho que tem uma questão aí da gente se preocupar, porque eu não acredito que ele tenha compromisso com manutenção de democracia, e se não tem compromisso com manutenção de democracia, ele não tem compromisso com manutenção dos direitos mais elementares de todas as pessoas, e isso nos diz respeito enquanto judeus também. Essa é a minha visão desse cenário mais geral. Muito obrigado, Lilian. O Douglas. Oi, estão ouvindo? Perfeitamente. Bom, muito bem. Eu acho que assim, nós temos uma tarefa muito importante, que é conseguir, de alguma maneira, construir força social suficiente para inviabilizar
retirar o Bolsonaro do posto de comando, né? Esse cara é um absoluto risco à vida da população mais pobre, dos trabalhadores, e tudo que ele puder fazer dentro das prerrogativas presidenciais, dentro dos limites, e ele tem esticado a corda a cada momento, ele vai fazer. E eu penso que a comunidade judaica no Brasil, por mais que a gente sabe, né, como eu fiz a referência agora há pouco, tem os de dentro e os de fora, mas eu vejo muita potência, muita importância na articulação dessa comunidade a partir das pautas progressistas, e eu sinto falta de uma articulação mais próxima com o movimento negro. Eu tenho pouca vivência, né? Tenho pouca vivência na relação, mas eu penso que há formas de potencializar essa luta, de fortalecer essas experiências, e eu teria muita disposição em construir né, essas alianças, essas possibilidades, e para tentar aproveitar o que essas histórias têm de potente, de mobilizador, de inspirador, né, para os nossos povos. E eu repito, há 3 meses atrás, antes de acontecer a pandemia, nós da Coalizão Negra por Direitos, é uma articulação nacional do movimento negro, reúne muitos movimentos do país inteiro, conseguiu uma parceria com uma das principais agências de publicidade do país, a Thompson. E por um programa um programa que eles desenharam lá, eles queriam fazer uma ação política, social, junto à questão racial, nos procurou e a gente então formulou uma campanha que tem como nome o seguinte nome: Alvos do Genocídio. Inclusive tem esse site aí, alvosdogenocidio.org. Não sei se tem BR, mas Alvos do Genocídio. E estava tudo preparado, a gente lançaria essa campanha no dia 21 de março. Uma campanha assim, como nunca antes a gente tinha experimentado, com outdoor, com peças na televisão, publicidade nas ruas, na Avenida Paulista, em centros, publicidade nas grandes estações de metrô de várias capitais brasileiras. Então seria uma visibilidade para o debate de genocídio que a gente não tinha experimentado ainda. O que aconteceu? A pandemia. Cara, foi muito triste ver as peças expostas na Paulista com o debate do genocídio, a propaganda, e a rua vazia. E a gente perdeu a oportunidade de pautar. É uma campanha que, se você entrar no site, ela dialoga com os grandes meios de comunicação. Então a pessoa interage pelo site. Ao interagir pelo site, isso vira uma comunicação direta da pessoa com as grandes redações da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, da Veja, pedindo que os meios de comunicação chamem a violência que afeta a maior parte do povo brasileiro pelo nome que ela tem, que é genocídio. Então acho que uma coisa que a gente poderia construir em conjunto, e a gente percebe várias vezes aí, a hashtag Bolsonaro genocida tem subido nos 10 tópicos mais vistos e mais escritos no Twitter. Então já existe uma narrativa de acusação de genocida, né, por parte do Bolsonaro. Acho que a gente pode potencializar essa elaboração e desgastar também por aí. Muito obrigado, Douglas. Nós temos 3 inscritos e a ideia é a gente manter. O horário da gente era 8h30, nós vamos esticar um pouquinho, não tem problema, mas não esticar muito. Antes de passar para os 3, eu queria primeiro pedir de novo que as pessoas fizessem só uma pergunta só para uma pessoa. É importante, desculpe a chatice, mas isso dá oportunidade para todo mundo. E segundo, Douglas, uma coisa legal, eu queria avisar todo mundo. O Observatório tem uma revista, a revista eletrônica do Observatório, que é aberta aos seus parceiros. O Márcio já escreveu, vários movimentos escreveram, e certamente nós vamos entrar em contato com, provavelmente o próximo número inevitavelmente vai falar da pandemia. Então esses temas que você está levantando, Douglas, certamente a gente vai te chatear para a gente ter um artigo aqui
no próximo número da revista, que a gente acredita muito no trabalho em rede, tá bom? O próximo é o Charles. Cadê o Charles? Boa noite. E agradecer a presença de todo mundo, foi muito legal. É um dos debates mais lúcidos dos nossos debates todos e mais ligados ao dia a dia, né, que nós estamos passando. Eu vou fazer uma questão para uma pessoa, na verdade, uma questão e meia, tá? O Douglas. E uma coisa que eu tenho visto, eu dei um pouquinho com a questão negra, com a questão das cotas, questões das afirmações positivas. E uma coisa que eu fico vendo no dia a dia, teve uma vitória a grande vitória recente foi a questão das cotas, né? Uma grande vitória desses movimentos. Em especial, o MNU teve muito na frente, o Kabengele teve muito forte nisso. E aí, mas só que teve um efeito colateral que acabou confundindo as afirmações positivas com cotas, quer dizer, e deixou algumas afirmações positivas como a luta, por exemplo, pela equiparação salarial, espaços de luta contra o racismo, elas ficaram um pouco obscurecidas, talvez, disso aqui. E eu sinto falta disso. E eu tive uma experiência recente que eu tive em Carrancas, lá em Minas Gerais. Pô, e você é historiador, eu tive lá e teve uma revolta, assim, uma coisa muito cruel, uma coisa assim fantástica, coisa. Aí eu fui lá ver e onde teve aquele caso, aquela revolta que queimaram, teve um grupo de escravos queimados, tinha uma pousada em cima. Aquilo me incomodou profundamente. E aí, uma coisa que a gente pode, eu sinto assim, eu sempre acho que a gente pode conversar um pouco. A gente, como comunidade judaica, tem muito hábito de criar museus, de criar monumentos, de marcar essas coisas todas. E talvez possa ter um diálogo em relação a isso, porque eu sinto falta disso, de marcar os lugares onde aconteceu isso. O Pelourinho, quer dizer, não só o Pelourinho como visitação turística, mas entender o que aconteceu ali, quer dizer, uma coisa de marcar e construir, trazer essa história para o presente, porque eu vejo assim, o nosso comum e o importante, que é uma luta, na verdade, pela emancipação, né? Essa é a pergunta que eu venho falar. A grande luta que está por trás é a emancipação de um grupo todo, né? E isso se passa pelo reforço da história, pela história presente e talvez pelo combate ao racismo, né? Esse racismo que é muito mais difícil de combater porque ele se diz que não existe, né? Então fica mais difícil de brigar contra ele. Então essa pergunta, o que tem estruturado em termos de luta contra o racismo e das afirmações positivas que não as cotas, que a gente já conhece as cotas bem, mas outras coisas, né? Que possam atuar. Essa é a pergunta, mais ou menos. Douglas. Oi, ouvindo? Muito bem. Sim. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida, cotas é uma experiência de ação afirmativa, as ações afirmativas. Então, nós temos que recuperar a história. Primeiro, nós do campo progressista, de esquerda, lá no começo, nós temos que fazer justiça. No Congresso de Durban, na Conferência de Durban, isso é 2001, ainda é governo Fernando Henrique. É óbvio que é fruto da pressão do movimento negro, a participação do Brasil na Conferência de Durban, na África do Sul. Nós temos que lembrar que o Fernando Henrique tem, né, uma história com debate racial. Ele, não sei se foi no mestrado ou doutorado, um dos trabalhos dele, ele se dedica a discutir questão racial. Ele foi colega do Ottaviani, que é um cara que discute questão racial, foi colega do Florestan Fernandes, que discute questão racial. Então, em alguma medida, isso passou por ele, né, pelo Fernando Henrique, e existia lá alguma sensibilidade para isso. O Brasil participou da Conferência de Durban com um movimento negro muito ativo. Eu tenho a honra de ser colega de pessoas que participaram desse momento lá em 2001. E o Brasil assina, né, os termos da conferência, lá o tratado, e inaugura experiências de ação afirmativa no Brasil ainda
assim como várias políticas muito, muito pequenininhas, muito ainda pouco agudas na época do Fernando Henrique. Quando o Lula assume, aí o negócio se radicaliza, porque você tem um movimento negro popular muito vinculado ao petismo, ao PT, que tinha bandeiras históricas acumuladas e que no começo, quando as propostas de ação afirmativa chegam ao Brasil, são contra, porque as propostas de ação afirmativa são políticas consideradas liberais e até neoliberais. São políticas são reformas muito, em alguma medida, superficiais. O movimento negro dos anos 80 é um movimento negro que 80 e 90, elabora a partir da ideia da reparação histórica. Outro tema sobre o qual temos muito a trocar ideia, certo? Eu tive o prazer de conhecer Berlim ano passado. Cara, primeiro que você se forma professor no Brasil, né, cara? Tendo só história oficial na escola e na universidade, a história do mundo passa na Europa e passa por Berlim, né? E é uma história incrível, e você anda pela cidade, as marcas históricas estão na cidade, e, em especial, as marcações históricas. Cara, eu conheci o que eles chamam lá de, eu não sei se o nome correto é esse, vocês podem me corrigir, que eles chamam de pedras de tropeço, marcas de tropeço. Parece que um artista começou essa movimentação identificando na cidade de Berlim os lugares onde a polícia política do Hitler prendia os judeus. E aí no local onde foi identificado que aconteceu a prisão, então o artista começou a pregar placas de aço com a identificação da pessoa, o nome da pessoa, o data, horário em que ele foi preso e para onde ele foi. Cara, eu até tirei foto disso, gravei, maravilhoso. Essa cultura, essa prática que não só que o povo fez, mas que depois o Estado incorporou, as instituições incorporaram na Alemanha, né? Como uma forma de não repetir o passado, lembrar o tempo todo e ressignificar os seus resultados, né? O que ficou daquela experiência. Então, no Brasil, quando surgem as ações afirmativas, as cotas, tem um movimento negro mais clássico que é contrário, e só depois, com o tempo, é que ele vai falar, não, realmente tem sentido defender essas políticas aqui. Mas olha, companheiro, por exemplo, surge junto com as cotas, o Lula, a primeira lei que ele assina quando senta na cadeira de presidente, no dia 5 de janeiro de 2003, não é isso? 2003, é a Lei 10.639, que é de todas as políticas a que se aproxima mais de uma política de reparação, porque ela não é uma lei específica, é a mudança na Lei de Diretriz de Base da Educação, uma mudança na LDB. Então, ela muda a LDB no sentido de que toda educação brasileira agora é obrigada, precisa passar pela história africana, precisa passar pela contribuição dos negros para a construção do país. Isso é incrível, isso é histórico. Claro que a gente não conseguiu praticar essa experiência com a radicalidade que ela impõe. Mas tanto Cotas foi responsável por colocar na cena nacional o debate racial, algo profundamente proibido para o Brasil. Nós não podemos falar de racismo. E eles conseguiram segurar isso até o debate de cotas. O debate sobre cotas fez isso explodir. E a gente passou a discutir nacionalmente o racismo. E aí vocês vão se lembrar, rolaram aqueles manifestos de artistas, intelectuais, pró e contra. Vários intelectuais no meio do caminho mudam de opinião, vêm defender cotas, assim como parte da esquerda vem defender cotas. Então, o debate de cotas ele é muito importante, ele diz respeito a um lugar estratégico cujas elites estavam corretas. Quando a elite brasileira se colocou contra cotas, colocando tudo o que eles tinham contra cotas, os editoriais dos jornais, as revistas, a Rede Globo, tudo contra cotas. Você ia imaginar que o Ali Kamel, que não tem nada a ver com o assunto, escreve um livro com o título Não Somos Racistas para contestar a política de cotas. Então, todo o armamento, tudo que tinha de poderio nas mãos da elite, eles usaram para derrotar as políticas de cotas. E eles estavam certos, porque era um avanço que não teria mais volta. Tanto é verdade que eu costumo dizer, companheirada, que se eu tiver que escolher uma permanência, um resultado que ficou da experiência
progressista, petista, no governo e no poder, uma experiência positiva que ficou foi o resultado das políticas de cotas. Porque você imagine, o governo que não queria cotas, o PT também não queria, viu, gente? Vamos combinar isso aqui, porque o Mercadante era contra cotas, o Tarso Genro não queria cotas, certo? E as primeiras políticas de acesso à universidade eram políticas híbridas. Nunca passaria cotas e pronto. Cotas primeiro era para pobre, depois era para preto. Se não pudesse acompanhar pobre junto com preto, não passaria a política de cotas. Só passou porque cotas é um pedaço da política social, ela não vem na frente. A lei de cotas é assim, entendeu? Você tem 50% para a escola pública e dentro desse 50% para todo mundo tem uma parcela que é para preto. Você acha que passaria uma proposta que preto vem na frente? Não passaria, no nosso país isso não passaria. E não passou, e nós não conseguimos fazer isso. Então, não tem dúvida que o fato de cotas mexer com um lugar tão elitizado, tão sacralizado e cristalizado como propriedade das elites, que eram as universidades, isso gerou um debate enorme que nós não conseguimos superar ainda hoje. Né? Ainda hoje há quem conteste, ainda hoje eu não sei como o governo não tentou mexer nisso ainda, né? Mas isso acabou ocupando toda a cena e virando um debate que se tornou maior do que todos os outros debates. Se você pensar do ponto de vista estrutural, a lei de diretriz de base, a mudança da lei que estabelece a história da África, a contribuição africana para a formação do país, ela é mais poderosa e ela traria mais efeitos do que a lei de cotas. Porque a lei de cotas repara o problema, certo? Já estabelecido. A lei que educa as pessoas contra o racismo reorganiza a sociedade, certo? E qual das duas vingou mais? Qual das duas caminhou mais? Qual das duas teve, inclusive, mais debate público? Aquela que tem menos eficácia. Não que não tenha eficácia, entenda o que eu estou dizendo aqui. É que é óbvio que se você compara estruturalmente o resultado que ambas poderiam trazer, a Lei 10.069 poderia fazer um estrago muito maior. Mas a Lei de Cotas faz um puta estrago. E eu termino com isso. Para vocês terem ideia, quando o governo instituiu o ProUni, a Uni, os estudantes universitários organizados através da Uni, tentou organizar uma grande entidade nacional que reunisse pró-unistas. Poxa vida, vamos lembrar, gente, 2013, o povo na rua, grande parte das pessoas, dos jovens proto-fascistas que ocuparam as ruas em 2013, dizendo que não tinha que ter partido, eram pessoas que tinham passado pelas políticas do ProUni do governo federal, certo? O que os estudantes queriam? Organizar os pró-unistas politicamente. Não teve apoio dos partidos grandes nisso, para organizar os estudantes pró-unistas. Então nós não conseguimos organizar politicamente as pessoas que chegaram à universidade graças à política social que garantiu o acesso. Douglas, eu vou pedir para você dar para concluir. Eu vou concluir, desculpe. No entanto, isso é importante. No entanto, os negros que entraram na universidade não precisaram que uma organização fosse lá dizer para eles que eles tinham que se organizar. O que é que surge a partir de 2013? Os coletivos de estudantes negros nas universidades, autônomos. Basta entrar e se reconhecer que se organiza. Então, o elemento potencial de organização política que a questão racial coloca, ele é enorme. Quer dizer, você não conseguiu organizar os não negros que entraram pela política. Os negros que entram pela política na universidade se organizam sozinhos. Não tem, em qualquer lugar desse país que tenha 2 ou mais negros numa sala, organiza um coletivo de negros da turma de psicologia do primeiro ano da faculdade X do interior do Paraná. E essa potência, as pessoas não valorizam. Obrigado, Douglas. Nós temos mais 4 inscritos, tá? Vou pedir para o pessoal restringir um pouco, com perdão da chateação. Ana Fresati. Ana Fresati, não. Então, Simeão. Eu só quis dar um ok à fala dele. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Simeão Jaime, eu sou membro do Observatório Judaico. A minha pergunta vai para o Márcio Albino, não é isso? O movimento LGBTI+,
e o movimento negro, vocês estão conversando entre si neste momento de pandemia? Porque, veja bem, agora a gente só está fazendo protesto pelas mídias digitais, né? Ou Facebook, pelas redes sociais. Vocês estão conversando, tem alguém fazendo essa interlocução entre o movimento negro e o movimento LGBT? Como anda? Como é que está? Se vocês estão unidos, se há essas conversas, como funciona isso? Porque nesse momento de pandemia que está todo mundo dentro de casa, o meu receio e o meu medo, e isso tem razão de ser, é que as pessoas se sintam, têm um medo. E esse medo precisa ser, de alguma forma, enfim, vocês conversam, tem alguém fazendo essa interlocução ou não? A pergunta vai para o Márcio Albino. Obrigado. Acho. Okay. Acho que desativou, pronto. Obrigado pela pergunta, Simeão. E eu acho que isso também é uma grande oportunidade. Eu assisti a live que o Douglas estava com a Sucena, as outras organizações, essa necessidade de somar força, de construir coisas juntos. Eu estou bem feliz pela fala do Douglas no sentido de a gente se organiza, porque essa tem sido uma realidade que eu tenho experimentado dentro da comunidade LGBT, a força que o pessoal tem para se auto-organizar. Quer dizer, quando não há um apoio, um suporte de fora, de conseguir fazer isso por conta. Eu acho que é sempre importante ressaltar, Simeão, que quando a gente fala em comunidade LGBT, a gente está falando, como qualquer outro grupo, né, de uma comunidade extremamente diversa. E do qual LGBTs podem ser, né, de todas as cores, raças, etnias, orientações políticas, religiosas, filosóficas. Então, a comunidade LGBT é diversa não só por conta da sexualidade e gênero, mas também, enfim, todas as outras características. Enquanto organizações, uma coisa só que eu gostaria de destacar, até comentei antes, a maior parte das pessoas que têm buscado o serviço, buscado apoio das organizações aqui, a gente tem, né, prestado atenção para isso também como maneira de integração, são pessoas trans e são pessoas negras. A maior parte, né, ou seja, a gente percebe essa vulnerabilidade muito maior. A gente tem, junto com as organizações aqui em Curitiba, um diálogo ativo, né, com alguns ativistas negros, e claro, ativistas negros que também são LGBTs. Então, há essa intersecção acontecendo, mas eu também vejo uma conversa como essa como uma oportunidade. Eu adoraria conversar mais com o Douglas, aprender mais, ouvir mais e também trabalhar juntos, da mesma maneira que a gente tem feito com o Observatório. E com certeza, eu acho que é justamente dialogar essas vulnerabilidades que a gente tem em comum. E como a gente pode também se ajudar nesse momento todo. Já que a gente tem essa capacidade organizadora muito poderosa, a gente pode somar forças nisso também. Obrigado. Marcelise. Então, na verdade, eu me inscrevi para falar uma coisa para o Charles, que perguntou para o Douglas, está falando do Douglas sobre essa questão da preservação histórica e também a questão das cotas, né? Então, assim, primeiro, Douglas, é isso, a gente está aqui só nós dois, ó, e já formamos um coletivo. Então, assim, eu tenho 3 coisas que eu acho muito importantes falar, viu, Charles? Assim, que além dessa questão que você colocou muito bem, da preservação histórica dos lugares e das coisas que aconteceram, a questão das cotas, que é uma questão realmente muito importante para o movimento negro, que é muito importante, inclusive, para a gente do movimento negro dizer que foi o movimento negro que empurrou as cotas para frente. Porque acontece de quererem cooptar essa luta, que foi uma luta gigante, para outros campos que não do movimento negro, e isso não é verdade. Sempre que a gente puder dizer isso, a gente tem que dizer, e o Douglas disse muito bem, o MNU, por exemplo, estava ali à frente dessa discussão, e outros, Educafro e outras redes importantes. Mas é só para ser bem sintética, eu acho que tem 3 coisas que são muito importantes para além da cota. Uma coisa, representatividade. A população negra, ela tem que estar representada, muito bem representada em todos os campos da sociedade. Isso é super importante. A gente tem que ter médico negro, a gente tem que ter advogado negro, a gente tem que ter professor negro, professor universitário, intelectual negro, tudo. Porque a representatividade
ela leva a gente para um outro patamar. Isso é uma coisa. A outra coisa é a epistemologia negra. Uma epistemologia plural, ok, que fale de indígena, mas para a gente é um pensamento a partir do lugar do negro na sociedade brasileira, da mulher negra, do homem negro na sociedade brasileira. Ter pensamentos nesse sentido, a epistemologia negra é super importante para a gente avançar com relação ao racismo, para que a gente consiga afastar o racismo como ele existe no Brasil, que é um racismo envergonhado, que diz que não é racismo, que não existe racismo, para a gente tentar afastar esse racismo envergonhado da sociedade brasileira. E a terceira coisa que eu acho super importante é uma educação antirracista. É que as pessoas que não são racistas criem seus filhos com uma educação antirracista, que as escolas falem no racismo e mostrem o que é não ser racista, que não aceitem o racismo estrutural, que não aceitem o racismo recreativo, as piadas, as brincadeiras, tudo isso eu acho que pode fazer a gente avançar tanto quanto a gente avançou com as cotas. E se vocês quiserem ver uma experiência de sucesso com relação às cotas, vejam a experiência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A UERJ é um exemplo do que a cota faz dentro da universidade e na comunidade. A experiência da UERJ é vale muito a pena acompanhar e ler sobre a experiência da UERJ na implantação das cotas. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Marcelise. A última pessoa inscrita é a Clarice. Olá, vou falar rapidinho. Estão me ouvindo? Sim. Oi. Na verdade, eu não vou fazer pergunta, eu só queria passar uma informação para o Douglas. Eu sou Clarice, né? Boa noite, Márcio, boa noite, Lilian também. E na nossa revista, nós temos 3 revistas que a gente publicou. Em dezembro, a gente lançou o 2º número da revista, e tem uma matéria, que é a principal, que é a de capa, como a gente chama, que é sobre o primeiro ano do governo. E nessa matéria, nós citamos entre os ataques aos direitos humanos pelo Eu vou tirar a tua imagem, Clarice. Pode falar. A escolha do presidente da Fundação Palmar. Não, mas eu já falei. Eu já falar que eu acho só para informar que na matéria que a gente fez sobre o primeiro ano do governo, entre os ataques aos direitos humanos, nós citamos, a gente destacou a escolha do presidente, de um racista para a presidência da Fundação Palmares. Era só isso. Tá? Obrigada. Desculpa. Boa noite para todo mundo. Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao final. Em breve teremos novidades. Chamo todo mundo a conhecer a nossa página, Observatório Judaico de Direitos Humanos no Brasil, e a contribuir, a conhecer a nossa revista. E daqui certamente surgirão contatos e pedidos de matérias. Agradeço muito a Lilian Starobinas, ao Douglas Belchior e ao Márcio Albino, e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, foi ótimo. Boa noite. Pessoal, obrigada. Amanhã, 13 de maio, a gente vai estar no Twitter com 2 hashtags. Hashtag Faremos Palmares de Novo e hashtag Falsa Abolição. Ajudem a gente. Muito obrigada. Obrigado a todos pela participação. Obrigado.